Vamos lá, senhoras e senhores, eu sou Mário Sobral do Nosso Grito, em mais uma edição do SS Teu Canal. E hoje vamos comentar sobre as atribuições do técnico de segurança. Não sei se você já deu uma lida na portaria 671, de 8 de novembro de 2021, onde estabelece, na seção 2, as atividades do técnico de segurança do trabalho. Então, o que o técnico de segurança tem que fazer? Então, bora lá. A primeira informação que está, o primeiro item que está é informar ao empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho e orientá-lo sobre as medidas de eliminação e neutralização. Então, o técnico de segurança não é de boca, não. Ele vai elaborar um documento, um parecer técnico, que é, se ele fosse um engenheiro ou médico, seria um laudo, né? É algo similar, tá? Só que, como o técnico de segurança não pode assinar laudo, será um parecer onde ele vai falar quais são os riscos que a empresa tem e vai orientar, olha, para eliminar, a gente faz isso, para neutralizar, é desse jeito. Segundo item, informar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade e das medidas de eliminação e neutralização. Então, também é função do técnico essa informação, comunicar aos trabalhadores, olha, trabalhadores, vocês estão expostos a isso, isso, isso. Então, eu tenho que informar para os trabalhadores, fazer essa comunicação para os trabalhadores e quais são as medidas, quais são os controles que a empresa está implantando para eliminar ou neutralizar esses problemas. O que mais? Analisar os métodos dos processos de trabalho e identificar os fatores de risco de acidente de trabalho, doenças profissionais do trabalho e a presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador e propor a eliminação ou controle. Então, primeiro, eu vou analisar os métodos e processos de trabalho, ou seja, eu tenho que entender do processo da minha empresa. Fiz essa análise, aí eu tenho que identificar os fatores que podem levar a acidente e doenças. Tá? E aí propor as medidas de controle. Estou no quarto. Executar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultados alcançados a fim de adequar as estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista em uma planificação e beneficiar o trabalhador. Então, executar os procedimentos de segurança do trabalho. Então, a gente tem lá um procedimento de segurança e o técnico de segurança vai executar para avaliar se o resultado alcançado está ok, a fim de ter um planejamento, né, para beneficiar o trabalhador. 5. Executar programas de prevenção de acidente de trabalho, doenças profissionais do trabalho no ambiente de trabalho, com a participação dos trabalhadores, com o objetivo de acompanhar e avaliar seus resultados, sugerir constante atualização dos mesmos e estabelecer procedimentos a serem seguidos. Então, esses programas são os programas que a gente já conhece, né? PGR, PCA, PPR. Só que, além desses programas que a gente já conhece, talvez na sua empresa eu tenha um problema muito com um determinado tipo de produto químico, ou um determinado acidente que acontece com muita frequência. Eu tenho um problema com a ergonomia, por exemplo, não existe legalmente um Proergo, não existe na legislação. Mas nada impede de você estabelecer na sua empresa um programa de ergonomia. Então, esses programas também é uma obrigação do professor de segurança, do técnico de segurança do trabalho. 5 é o programa. 6, promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos de ordem didática e pedagógica com o objetivo de divulgar as normas de segurança no trabalho, assuntos técnicos, administrativos e prevencionistas, com vistas a evitar acidente de trabalho, doenças profissionais do trabalho. Então, toda essa parte de divulgação de informação, por meio de palestra, debate, não sei o quê, tudo isso é uma obrigação do técnico. Item seguinte, executar as normas de segurança referente a projetos de construção, ampliação, reforma, arranjos físicos e de fluxos com vista à observância das medidas de segurança e higiene do trabalho, inclusive por terceiros. Então, executar as normas de segurança. Referente a projeto de construção, ampliação, a partir de NR18, um pouquinho de NR35, a NR35 é mais geral, mas tem a ver também, né? Inclusive, aquelas atividades realizadas por terceiros, a gente vai ter que dar o suporte. Na sequência, encaminhar aos setores e áreas competentes normas, regulamentos, documentação, dados estatísticos, resultados de análise e avaliações,
materiais de apoio técnico educacional e outros de divulgação para conhecimento e autodesenvolvimento do trabalhador. Então, as informações também, e parte disso aqui, é para gestão, né? Então, normas, dados estatísticos, resultado de análise e avaliação, isso tudo precisa ser consolidado. Só que isso aqui, quem faz é técnico bom, né? Que sabe gestão. Técnico que só fica correndo na produção. Não estou dizendo que não teve aí na produção, lógico que tem que ir também, mas tem que ser mais ou menos um cara que entenda de produção e entenda de processo. Entenda lá da parte operacional, mas também entenda como fazer um relatório, como estabelecer indicadores. O técnico não pode só ser uma coisa ou outra, tá? Ele tem que entender um pouquinho de tudo. Já estou no item 9, indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, recursos audiovisuais e didáticos e outros materiais considerados indispensáveis, de acordo com a legislação vigente, dentro das qualidades e especificações técnicas recomendadas e avaliar seu desempenho. Então, a questão de inspeção, aqui, aí vai ter aqui contra incêndio, né? Extintor, hidrante, tudo mais, as luminárias de emergência, recursos audiovisuais que vocês têm na empresa também. Então, isso tudo tem que ser inspecionado, indicado e solicitado, tá? Solicitado também pelo profissional de segurança, pelo técnico. 10º, cooperar com as atividades do meio ambiente, orientar quanto ao tratamento e destinação de resíduos industriais, incentivar e conscientizar o trabalhador da sua importância para a vida. Então, olha lá, eu vou ter que cooperar com a parte de meio ambiente também, tá? E orientar quanto ao tratamento e extração de resíduos industriais. Isso tem uma consequência também na área de segurança, mas tem também em relação ao meio ambiente. 11º, orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas quanto aos procedimentos de segurança e higiene de trabalho previstos na legislação ou constantes em contrato de prestação de serviço. Então, essa orientação do terceirizado, seja pela integração, seja até o DDS que você faça periodicamente também para os terceiros, quanto aos procedimentos também internos da empresa, as legislações, os contratos, olha, para trabalhar aqui dentro vai ter permissão de trabalho, vai se fazer assim, tudo isso também é função do técnico de segurança. 12º, executar as atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho com uso de métodos e técnicas científicas, com observação de dispositivos legais e institucionais, que objetive a eliminação, controle ou redução permanente do risco de acidente de trabalho e a melhoria das condições do ambiente para preservar a integridade física e mental dos trabalhadores. Então, executar atividades ligadas à segurança do trabalho com uso de métodos e técnicas científicas. Não é fazer de orelhada, tá? A gente vê muito. Uma coisa que eu sempre reclamo, por exemplo, a parte de amostragem, que as amostras são feitas apenas uma amostra de ruído no ano, de avaliação química, não, uma. Isso não tem suporte científico nenhum, se você não tem um estudo complementar, se você não tem uma avaliação qualitativa, só essa única avaliação quantitativa, em termos técnicos, não vale nada. Seguinte, levantar e estudar os dados estatísticos de acidente de trabalho, doenças profissionais do trabalho, calcular a frequência e a gravidade destes para ajuste das ações prevencionistas, norma, regulamento e outros dispositivos de ordem técnica que permitam a produção coletiva e individual. Então, o estudo estatístico é extremamente importante. Qual é a frequência, a taxa de frequência, a taxa de gravidade da sua empresa? O que está acontecendo ao longo dos meses, ao longo dos anos? Está piorando, está melhorando? Isso tudo tem que ser analisado. Próximo, articular-se e colaborar com os setores responsáveis pelos recursos humanos, a fim de fornecer resultados de levantamentos técnicos de risco das áreas de atividade para subsidiar a adoção de medidas de prevenção a nível de pessoal. Então, colaborar com o setor responsável pelos recursos humanos, trabalhar em parceria, lógico, com foco na segurança do trabalhador. Estamos acabando. 15º, informar os trabalhadores e ao empregador sobre as atividades insalubres, perigosas e penosas existentes na empresa, seus riscos específicos e as medidas e alternativas de eliminação ou neutralização do mesmo. Então, além de informar os perigos gerais, olha, essa atividade aqui gera direito à periculosidade, à insalubridade, informar para os trabalhadores e para a empresa, tá? E as medidas para eliminação ou neutralização.
avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidia o planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador. Então, avaliar as condições ambientais de trabalho, a parte de ruído, calor e tudo mais, e para fazer um parecer, né, para passar lá para a empresa. O penúltimo, articular-se e colaborar com os órgãos e entidades ligadas à prevenção desse trabalho, doenças profissionais do trabalho. Então, eu tenho que, dentro do possível, Ministério do Trabalho, Previdência e tudo mais, sindicato, trabalhar de forma articulada. E o último é participar de seminários, treinamentos, congressos e cursos com vistas ao intercâmbio e ao aperfeiçoamento profissional. Então, o técnico de segurança não pode ficar parado também, né? O tempo todo ele tem que estar aprendendo. Então, percebe que são muitas as atribuições do técnico de segurança do trabalho. Então, dê uma lida nessa portaria. Putz, se eu estou fazendo isso, é até bom como checklist para verificar aquilo que você está fazendo, aquilo que você não está fazendo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? Coloca aí embaixo nos comentários ou manda e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SST é o canal.